Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Amém. Nós temos enfatizado o contraste que Paulo estabelece entre os falsos mestres e o viver dos presbíteros ou dos irmãos da igreja, e aqui ele destaca presbíteros, mas não creio necessariamente que ele esteja se referindo aos oficiais da igreja, mas sim às pessoas mais idosas, que entre elas estariam certamente alguns presbíteros. Ele diz que esses irmãos devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Reparem a ênfase de Paulo quanto a uma fé, a uma doutrina saudável. Aqui no verso 13, ele está falando sobre os falsos mestres e diz: tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Mesma palavra. No verso 1 do capítulo 2, ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aqui, novamente, sadios na fé. A nossa fé, ela deve ser saudável. A questão primeira não é da intensidade de nossa fé, mas em quem depositamos a nossa fé. No caso, em Jesus Cristo. Mas é preciso que a nossa fé seja depositada em Cristo de uma forma saudável. E uma forma saudável é uma fé fundamentada nos ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo, então, trabalha com estes homens para que eles tenham uma fé sadia, não uma fé enferma, não um fanatismo que se confundiria com uma fé bíblica. Aliás, o fanatismo pode e normalmente é uma corrupção da verdadeira fé. E ele diz, para que sejam sadios na fé, no amor e na constância. E o fundamento disso me parece a sã doutrina, no verso 1. Nós temos uma doutrina pura, bíblica, isso nos conduzirá a uma fé sadia, saudável e também um amor para com todos, um amor que nos é ensinado nas Escrituras Sagradas. E, ao mesmo tempo, sejamos sadios em nossa constância. A ideia de constância aqui é uma ideia que muitas vezes tem um sentido de perseverança. Tem um sentido de suportar, por vezes, as adversidades e transformar essas adversidades em estímulo para a nossa caminhada segura, firme, deliberada, no caso, em seguir ao Senhor. Somente por meio de uma fé sadia, que brota de uma doutrina saudável, poderemos ter um amor sadio e uma constância e uma perseverança, que é mais do que paciência, mas, como eu disse, a capacidade de resistir à adversidade e usar tudo isso como um impulso, como um estímulo a mais para permanecermos firmes no Senhor. E é por isso mesmo que os falsos mestres corrompiam a doutrina, porque uma corrupção da doutrina levará a uma corrupção de nossa fé, que poderá ser muito sincera, mas depositada em doutrinas fracas, doutrinas frágeis, doutrinas estranhas à palavra. Isso nos conduzirá também a um amor não saudável, um amor que poderá se caracterizar por mera paixão, não pela glória de Deus como alvo. E também uma falsa doutrina, uma doutrina enferma, poderá nos conduzir a uma falta de constância. E o oposto a uma constância bíblica seria uma teimosia. E aqui nos fala de uma constância saudável,
no Senhor. Não a teimosia simplesmente porque nós perseveramos em algo. Nós podemos estar perseverando em algo estranho à palavra. Isso está longe de ser uma virtude. É preciso que peçamos discernimento a Deus para que Ele nos firme em uma sã doutrina e que, pela graça, sejamos conduzidos a uma fé saudável, a um amor são e a uma constância pura, genuína no Senhor Jesus Cristo. Que Deus mesmo nos abençoe. Amém.